Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça misericordiosa de Jesus e as consolações do Espírito estejam com todos nós, onde quer que estejamos neste momento, e nos oriente para que ouçamos a sua voz e aprendamos a viver de acordo com o seu querer. Hoje pela manhã, eu disse que tentaria fazer mensagens mais curtas, mas infelizmente não foi possível. Só quando encerrei a mensagem foi que percebi que tinha demorado tanto quanto os outros dias. Prometo fazer isso semana que vem. Hoje pela manhã também, baseados no mesmo texto que leremos agora, iniciamos a nossa meditação anunciando que vivemos em tempos de crise. E porque estamos em tempos de crise, nós voltaremos a ler o Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 28. João, capítulo 20, versos 19 a 28. Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos o que havia acontecido. Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos, se não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu o crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos reunidos, e com eles estava Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas creia. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Continuamos em crise. No decorrer dessa semana, a Comissão Executiva do Presbitério do Norte baixou nova orientação às suas igrejas e conselhos, visando contribuir de forma positiva com o isolamento social, tendo em vista a preservação da vida dos nossos entes queridos e de toda a sociedade. Desta forma, a nossa recomendação a todos é que não saiamos de casa, exceto em casos de extrema necessidade, pois como igreja nós temos de firmar compromisso com a vida, nós temos que firmar compromisso com a preservação da vida. Sejamos prudentes, tomemos ações preventivas para irmos às ruas o mínimo possível. Também, no decorrer da semana, o estado do Maranhão passou a ocupar um dos primeiros lugares no ranking nacional de estados com contaminação por 100 mil habitantes, colocando a sua capital, São Luís, em primeiro lugar do mesmo ranking. A mesma situação se repete no estado do Pará, onde o número de casos de pessoas contaminadas pelo vírus H1N1, que tem alta taxa de contágio e gravidade, podendo levar à morte, aumenta a cada dia, assim como o contágio do coronavírus aumenta a cada dia, sendo somente a situação do Piauí um pouco melhor que a dos outros 2 estados, sem, no entanto, deixar de querer os mesmos cuidados e prevenções. Não por acaso, a Justiça maranhense acabou por decretar um lockdown de 10 dias a contar do dia 5 de maio, e isso para toda a ilha, os seus municípios. Por isso, a nossa palavra é que todos nós devemos permanecer em casa, devemos dar a nossa contribuição para que a crise não se agigante ainda mais. Triste a nossa realidade. A nossa palavra pela manhã fazia-nos entender que na condição de seres humanos somos tendentes a fraquejar em meio às crises que a vida nos oferece. Usamos o exemplo de Tomé para que pudéssemos entender esta realidade. Desta forma, nós continuaremos a nossa meditação a fim de que possamos entender a importância que há
em percebermos que ter dúvidas, de que viver em alguns momentos de crise, necessariamente não é sinal de nossa descrença, não é sinal de nossa infidelidade. E também para que observemos a importância que tem a igreja em momentos como este para a cura e o acolhimento de quem tem dúvidas. Voltando à figura de Tomé, nós queremos destacar que Tomé vivia uma tensão enorme entre a solidão e a comunidade. A Bíblia mostra que quando Jesus veio para aquele primeiro encontro com os discípulos, Tomé estava ausente. Quando entramos em crise, quando entramos em conflito, quando temos muitas dúvidas, quando nós sofremos decepções, sofremos perda, nós temos tendência de buscar a solidão. Na própria vida de Jesus, nós encontramos momentos em que ele buscava a solidão. Às vezes, ele deixava a multidão, os discípulos, e buscava um lugar à parte para descansar, para orar. Na Bíblia, nós encontramos expressões que nos falam a esse respeito. Lucas 9:36 diz assim: Jesus achou-se sozinho. Mateus 14:23 diz: subiu ao monte a fim de orar sozinho. A solidão de Jesus era uma solidão necessária. Era uma solidão para o descanso, era uma solidão para a oração, era uma solidão para a recomposição de forças. Mas há também a solidão que é desesperadora, como a dos carentes que não se completam nunca. Essa é uma solidão ausência de si mesmo. E ela é terrível, ela é dolorosa. Existe a solidão provocada pela ausência de alguém e que nos desanima a buscar os outros. E eu creio que talvez tenha sido essa a solidão de Tomé. A ausência e a saudade do mestre o levaram a ficar só. Essa solidão dói, mas ela produz crescimento, porque a ausência física de Jesus não anula a insistência do mesmo em permanecer no coração de Tomé. A ausência de Jesus não anula a certeza de que ele permanecia no coração do discípulo. E Tomé, então, fica entre curtir a solidão, acreditando que Jesus não voltaria mais, ou voltar para os discípulos e reencontrar o Mestre. Essa solidão tensa provoca sofrimento, provoca confronto consigo mesmo e, consequentemente, com os que o cercam. Mas é uma solidão que nos empurra para frente. Sofremos, ficamos feridos, mas nós terminamos rompendo com ela. Nós terminamos buscando os irmãos, buscando a igreja, buscando o corpo de Cristo. Ela produziu em Tomé a perseverança. A igreja estava desanimada, estava triste. Entretanto, Tomé resolveu romper com a sua solidão e voltou. Voltou para sofrer. Voltou para repartir o sofrimento com os irmãos e viver a crise como corpo, viver a crise como comunidade. É verdade que nem sempre as coisas andam bem na igreja, nem sempre acontece o que nós esperamos, não existem milagres ou curas, muitas vezes. Nem sempre há tanta alegria e tanta festa como gostaríamos que existisse. Na caminhada da igreja existem momentos difíceis, e mesmo assim, ali ainda é o melhor lugar para curtirmos as nossas dores e alegrias. Na convivência comunitária da igreja, nem sempre nós concordamos com todos, e isso às vezes gera crise, mas é ali o melhor lugar para estarmos. Pedro e João, quando saíram milagrosamente da prisão, eles correram ao encontro dos irmãos. E é interessante que muitos só acompanham a igreja quando ela está bem, quando todos estão felizes, quando a música, o programa, o pastor são considerados bons, quando há festas, cultos bonitos, casa cheia. São aquelas pessoas que são incapazes de perceber a importância da comunidade, mesmo quando as coisas não vão bem, e eu diria que especialmente quando elas não vão bem. Nós precisamos aprender a romper com essa nossa solidão. Nós precisamos aprender a encarar a igreja quando nós, ou a própria igreja, estiver passando pelo vale da sombra da morte. Afinal, o grupo que procuramos revela o que somos, mostra o nosso caráter, mostra o quanto de amor nós temos por Cristo e pela igreja de Cristo. A quantidade de pessoas que deixam as suas comunidades hoje em nosso país é muito grande. E tudo isso porque, na maioria das vezes, elas não conseguem perceber que o melhor lugar para estar é entre os irmãos.
muitos momentos, é lógico que fica difícil para determinadas pessoas estarem dentro de determinadas comunidades, mas nós precisamos entender que a igreja é parte do corpo de Cristo. E mesmo que nós estejamos em crise com esta parte do corpo de Cristo, o melhor lugar para estarmos é no meio, é no seio da comunidade. Porque ela é parte do corpo de Cristo, ela é o povo de Deus, feita de irmãos e irmãs comprados com o precioso sangue de Cristo. E é com eles que nós devemos conviver. E é por isso que eu quero observar as reações da comunidade dos discípulos. A primeira coisa que esta comunidade nos mostra é que nós precisamos acolher os que sofrem. Tomé vivia o processo da perda. Nessa situação é importante para a comunidade saber acolher, recolher, aconchegar, afagar. E é importante que faça isso sem muitas palavras. Sem palavras ufanistas, triunfalistas, inexoráveis. Palavras estas tão costumeiras aos evangélicos. Basta vermos o que ocorre nos ofícios fúnebres. A morte muitas vezes é supervalorizada como se fosse algo muito bom, como se fosse algo saudável. Dificilmente fala-se sobre a vida e raramente sabemos o que fazer com os que perderam um ente querido. Quem sofre perdas significativas como Tomé, passa pela negação do fato, passa pela incredulidade, passa pela angústia, passa pela depressão. Por isso nós precisamos criar um ambiente na comunidade onde os que sofreram perdas significativas possam falar, possam abrir o coração, possam desafogar os seus sentimentos negativos sem nenhum juízo nosso. Para que isso aconteça, é necessário que a comunidade, é necessário que a igreja mostre disposição e ambiente propício, capaz de demonstrar que ele será compreendido, capaz de demonstrar que ele será recebido da forma como é, pensando o que pensa, mesmo que esteja duvidando de tudo. A segunda coisa que aquela comunidade fez foi, falou a verdade para devolver esperança. Tomé, quando voltou, ouviu dos discípulos, nós vimos o Senhor. Assim falaram, porque desta forma eles acreditavam que devolveria a esperança a Tomé. Essa, sem dúvida, é a melhor atitude para com alguém que está sofrendo por ter perdido alguém. Essa é a melhor atitude para com alguém que está sofrendo por estar em crise, por estar com dúvida, por ter medo, por ter culpa. Nós precisamos falar a verdade para devolver esperança. De maneira geral, nós não sabemos falar a verdade nessa perspectiva. Nós tendemos a falar a verdade para punir, nós tendemos a falar a verdade para desmascarar, nós tendemos a falar a verdade para humilhar. Mas nós nos esquecemos que a Bíblia nos diz que as boas novas fortalecem até os ossos. E nós podemos inverter o sentido dessa passagem. As más notícias também enfraquecem até os ossos. Muitos estão tão dominados pela falta de esperança que conseguem modificar o sentido do texto bíblico com muita sutileza. Na verdade, pensam que não há boas notícias para transmitir. Vivem voltados para o negativo, são pessimistas, talvez sejam mais incrédulos e primitivos que o próprio Tomé. Muitos, talvez, se estivessem naquela reunião, possivelmente teriam dito, Tomé, você não sabe o que perdeu. Jesus ressuscitou, veio aqui, falou conosco, mas você não estava. Evangelho é boa nova. Evangelho é coisas boas, é notícia boa e saudável. Palavras que promovem esperança. Evangelho são palavras que promovem vida, que promovem perdão, que promovem alívio. Este deve ser o conteúdo da verdade proclamada pela comunidade que deseja promover saúde aos que para ela se voltam. Se não somos capazes de falar a verdade para detonar a esperança do coração dos que nos cercam, é melhor que nos calemos. Gosto muito de dizer, se não tenho o que falar, que fique quieto. Uma outra coisa que aquela comunidade fez foi escutar silenciosa e empaticamente. Depois que Tomé ouviu os discípulos, a sua reação foi típica de quem está sofrendo com a perda. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se eu não puser o meu dedo, se eu não puser a minha mão no seu lado, de modo algum eu vou acreditar.
A comunidade ouviu, mas não retrucou. A comunidade ouviu, mas não tentou convencê-lo com palavras. Silenciosos e solidariamente esperaram 8 dias, demonstrando respeito e compreensão pelo sentimento de Tomé. Esperaram 8 dias numa demonstração de total dependência de Deus. Uma das maiores tentações que sofremos é achar que nós podemos convencer as pessoas da verdade que nós experimentamos. Geralmente nós travamos uma verdadeira guerra de palavras no sentido de querer convencer o outro de que aquilo que nós sabemos, vemos ou experimentamos é uma verdade inquestionável. Isso ocorre muito especialmente quando o outro duvida daquilo que nós acreditamos. Eu penso que isso acontece porque, apesar de sabermos que o Espírito Santo é que convence o mundo da verdade, na prática nós não cremos assim. Nós acreditamos mais em nós mesmos. Nós acreditamos mais na lógica do nosso pensamento, na nossa capacidade de trabalhar com as palavras. E por causa desse frágil raciocínio, nós menosprezamos a inteligência e desconsideramos os sentimentos de quem nos cerca. Seres humanos em crise necessitam não de muitas palavras. Seres humanos em crise necessitam de ouvidos abertos, silenciosos, atentos, sensíveis, empáticos, tolerantes, pacientes. Nós não precisamos reagir a tudo o que ouvimos. Nós precisamos ouvir. E Jesus volta sempre que nós temos dúvida, mas não volta para quem tem a vaidade de querer saná-las via o caminho próprio. No caso de Tomé, tornou-se importante a transparência de sentimentos diante de Deus e dos irmãos. Mas eu quero também rapidamente ver a reação de Jesus. Jesus volta para quem está em crise. Jesus voltou. Ele não volta só para quem tem fé capaz de transportar os montes. Ele voltou porque ele viu que Tomé estava em crise. E Jesus respondeu a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, creia, Tomé. Com isso, Jesus estava acabando com a dúvida de Tomé. Com isso, Jesus aliviou o coração, promoveu saúde emocional. Jesus, porém, não ficou só nisso. Ele agiu terapeuticamente na vida de Tomé e de toda a comunidade, como se ele tivesse dito: confie em mim, eu ressuscitei. Tenham fé que vá além da razão, da lógica, do natural, do comprovado. Não sejam tão curtos de raciocínio. A fé que Jesus propõe é a fé que é capaz de aceitar a intervenção do sobrenatural na nossa mente, nas nossas emoções. A fé que Jesus propõe é a fé dos que não viram e creram. Jesus não havia anunciado que ressuscitaria e voltaria para os seus? Sim, ele havia anunciado tudo isso, e mesmo assim, tendo manifestado a sua ressurreição diante dos discípulos, Tomé não aceitou e colocou em dúvida a experiência dos que viram Jesus. Mesmo com a desconfiança tomando conta da mente de Tomé, Jesus não o abandonou, ele voltou para o incrédulo, por assim dizer. E isso é um absurdo para nós, mas para Jesus, não. Jesus volta sempre para os que estão em crise. Jesus volta sempre para os que estão em sofrimento. Esses são os objetos especiais do seu amor. Foi por estes que ele deu a vida. Eu penso que Jesus voltou, apesar de toda a desconfiança que Tomé expunha, porque este demonstrava que queria ver e queria tirar as dúvidas. Nós, como igreja, precisamos desenvolver uma fé que saia da camisa de força da razão e dos dogmas. Nós precisamos desenvolver uma fé que saia da camisa de força das comprovações científicas. A igreja e o homem precisam redescobrir a dependência de Deus. Nós precisamos descobrir que nem tudo explica-se com a razão ou com a lógica, que nem tudo terá comprovação estatística, que nem tudo terá comprovação laboratorial. Nós precisamos descobrir que não somos só corpo e redescobrir as nossas emoções e a absoluta dependência do Deus que intervém sobrenaturalmente na vida e na história da humanidade. Nós precisamos, como igreja, redescobrir que nós somos as mãos, os ouvidos, os olhos, a boca de Deus para anunciar à humanidade que Cristo voltou para aqueles que estavam em crise, para trazer vida e vida em abundância. Que Deus os abençoe, que Deus encha o nosso coração de esperança e faça com que cada um de nós sejamos profundamente abençoados por Ele. Amém.